Bom dia! Este é o nosso canal Consolador Prometido, um canal espírita com viés totalmente espírita para esclarecer e consolar os seres humanos, e eu me chamo Carlos Augusto Ferreira. Hoje, nas nossas reflexões sobre o Evangelho, nós postamos no Instagram e no Facebook a reflexão sobre a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: Não vim destruir a lei, nem desmentir os profetas, mas dar-lhes cumprimento, às leis de Deus. O céu e a terra não passarão antes que a lei seja cumprida. Então, essas são as palavras de Jesus. Interessante, porque o Cristo, que é o espírito mais puro que nasceu aqui na Terra, ele mesmo se coloca como cumpridor, como executor das leis divinas, que ele mesmo não pode burlar estas leis. Ele que é o nosso governador espiritual, que é o nosso irmão mais velho, responsável pela Terra, o comandante aqui da Terra, ele não pode descumprir as leis divinas. Então ele diz, o céu e a terra não passarão antes que todas as leis naturais, as leis divinas, sejam cumpridas. E por que ele fala isso? E por que ele não pode descumprir essas leis? Então, porque na época existiam as leis do homem, as leis regidas e criadas pelos homens da época, principalmente do Império Romano, que era que, que havia conquistado aquela região lá da Palestina, de Israel, onde Cristo vive, e existem as leis divinas. Então há uma mistura na cabeça dos seres humanos entre leis humanas e leis divinas, aquilo que são as leis de Deus. Então Cristo veio separar as duas. E ele mesmo disse que ele veio cumprir as leis divinas, as leis naturais. Um exemplo dessas leis, por exemplo, é a nossa encarnação. Nós nascemos nus, sem nada, dependente dos nossos pais, dependente de outros espíritos nos ajudarem a crescer, a evoluir, e voltamos para a pátria espiritual novamente, sem nada, nus. Eu sempre digo, nascemos nus, desprovidos de tudo, e quando desencarnamos, estamos de novo desprovidos de tudo. O que nós carregamos conosco? Aquilo que conquistamos no nosso cérebro e nosso coração. Aqueles pensamentos, a inteligência, os amores, as relações familiares em que nós construímos e essas nós levaremos junto no túmulo. Mas um fato interessante, se o próprio Cristo veio cumprir essas leis, o porquê que nós ainda não compreendemos isso? Por que nós não compreendemos as leis divinas? A lei de amor, a lei de caridade, a lei de amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, precisamos nos amar, nos respeitar e amar ao próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Então, essas leis são leis básicas, leis divinas que regem o universo. Então, nós precisamos começar a pensar sobre isso e, principalmente, a tentar cumprir, a tentar colocar em execução isso. É difícil, ninguém está falando que é fácil, mas precisamos começar, dar um primeiro passo. Então a reflexão de hoje vem nos chamar para isso, principalmente para não nos desesperarmos e não nos desalvoroçarmos diante dos acontecimentos da vida, porque tudo é para o nosso bem. Tudo é regido por Deus, é criado por Deus para o nosso bem. Então, às vezes passamos por situações difíceis, situações
que para nós parece uma coisa impossível e não nos lembramos que aquilo é passageiro, que aquilo vai passar. Né? Essa nossa estada aqui na Terra, ela é extremamente transitória, rápida, né? É um piscar de olhos, já acabou essa existência, e principalmente que tudo passa. Né? Como diz Maria, mãe de Jesus, tudo passa e isso também passa. Então precisamos estar preparados, estar amparados com um equilíbrio espiritual, né? Para passar pelas situações, para não nos desesperarmos, não nos desalvoroçarmos de modo a causar um desequilíbrio em tudo. Tem uma outra frase do próprio Cristo que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz assim: Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Né? Não nos desesperamos, acredite em Deus. Se Deus permitiu, né, quem somos nós para duvidar da permissão de Deus? Se Deus permitiu que algo acontecesse, é porque era necessário para a nossa evolução e para a evolução dos seres que nos rodeiam. Então, precisamos trabalhar sempre buscando, né, tentando alcançar o equilíbrio espiritual, o equilíbrio das nossas ações. É difícil, ninguém diz que é fácil. É ao contrário, é muito difícil, por isso que estamos num mundo de provas e expiações. Mas precisamos começar. Então vamos começar essa nossa segunda-feira, né, semana que comemoramos o nascimento, o aniversário do Cristo Redentor, buscando este equilíbrio, buscando acreditar mais em Deus e acreditar no Cristo Redentor. Tá bom? Uma ótima semana a todos e vamos acompanhando os nossos canais Facebook, Instagram e YouTube para recebermos mais reflexões, né? Lembrando que essa é apenas uma reflexão, pode existir diversos pontos de vista, então o que nós precisamos é estudar, conhecer a doutrina espírita e divulgá-la. Lembrando que divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade nosso, né? Auxiliando os irmãos que muitas vezes estão em desespero, em pavor, passando por situações muito horríveis. Então vamos auxiliar os nossos irmãos, divulgando, compartilhando, adicionando, convidando para participar dos nossos canais, tá bom? Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e com os bons espíritos.